tarde a todos. Eu sou a professora Solange Campos, da FALE, da UFMG. No 4º Seminário Internacional Latino-Americano, 14º jogo do livro infantil, juvenil, eu vou apresentar esse trabalho intitulado Normas Neolúdicas e o Léxico em Movimento na Sala de Aula. Os neologismos visitam a literatura. No mundo em que vivemos, moldado pelas transformações, a linguagem perpassa as atividades individuais e coletivas do ser humano. Consequentemente, a língua que falamos é afetada por essas alterações. Novas palavras surgem, velhas palavras voltam a adormecer nos dicionários, outras tantas instigam os sujeitos falantes a lhes conferir novas roupagens. Os objetivos deste meu estudo, entre outros, são esses que eu vou declinar. Eu pretendo demonstrar a função lúdica dos neologismos na literatura destinada a crianças e jovens, pontuar um dos elementos básicos da poética contemporânea, a renovação lexical, que se realiza no tecido textual por meio do dinamismo da língua, a criação neológica e da valorização dos recursos oferecidos por ela. Sugerir, a partir dos estudos linguísticos, mais uma possibilidade de leitura dos textos literários na escola e, por extensão, na sala de aula. E, por fim, divulgar, junto à comunidade acadêmica, as possíveis categorizações do que eu estou chamando de normas neolúdicas para o estudo dos neologismos literários. Como que eu justifico esse estudo? A possibilidade de transformar obras literárias para crianças e jovens em uma pesquisa acadêmica, na qual se procura refletir acerca da produtividade lexical nessas produções artísticas, faz sentido, porque a literatura destinada a essas faixas etárias tem oportunizado a renovação do vocabulário e operado o surgimento de novas palavras, constituindo-se como um observatório de neologismos depositário de acervos vocabulários significativos. Considerando, então, como neologismo aquela unidade lexical que é sentida como nova na comunidade linguística, eu pretendo mostrar que a literatura, especialmente aquela destinada ao público jovem, é um dos universos de manifestação discursiva em que a presença de neologismos tem sido muito frequente. Isso porque os neologismos estão, no que tange à formação, num lugar especial do estudo morfológico, envolvendo aspectos que englobam, entre outros, as questões pragmática e estilística e, em suma, constituem uma presença inevitável na língua viva. Para construir esse estudo, eu me servi das vozes de Boulanger, de Ieda Maria Alves, de Aderlande Pereira Ferraz, de Gilbert e do professor Rocha. Quais são as minhas indagações iniciais? Existem formações neológicas circulando nas obras literárias que se destinam a priori a crianças e jovens? Por meio do léxico possível, quais os processos de formação de palavras mais produtivos? As normas neolúdicas constituem uma possibilidade de categorização para as novas lexias nas produções artísticas investigadas e, posteriormente, para outras obras do gênero? Para eu responder a essas indagações, eu preciso entender primeiro quais são os campos de estudo da neologia. O primeiro deles é a neologia na língua. Nesse campo, os neologismos, se empregados em diversos contextos de comunicação e se bem aceitos pelos usuários da língua, esses novos itens lexicais podem ser dicionarizados. São, portanto, abordados os processos de formação do neologismo, a sua frequência e a sua aceitação, fazendo-se, então, nesse caso, um estudo linguístico. O outro campo é o da neologia na literatura. As palavras criadas, por exemplo, para uma pequena história, um conto, um romance, ou para um poema, ficam presas a esse contexto,
e, diferentemente dos neologismos empregados em contextos de comunicação comuns, têm um valor de momento e estilístico. Pode-se, então, ser investigada a expressividade das criações de palavras dentro daquele contexto literário, fazendo-se, pois, um estudo estilístico. Para eu fazer este estudo, eu me sirvo da estilística léxica, que se preocupa com esses aspectos expressivos das palavras, relacionados principalmente aos campos semânticos e morfológicos. Então, para isso eu sigo o que me propõe Cardoso. Há em qualquer língua viva criações lexicais que surgem com um objetivo específico, são válidas para aquele determinado momento e dificilmente chegarão a fazer parte do dicionário de uma língua. São, então, criações literárias com objetivo estilístico. Qual foi o critério lexicográfico? Para delimitar a palavra neológica, eu me servi dos seguintes registros dicionarísticos: o OAIS, o AULET, Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, o Dicionário da Unesp, do Português Contemporâneo, o Dicionário da Língua Portuguesa de Ivanildo Bechara e também do AULET Digital. Na neologia formal, nós temos várias formas, né, vários exemplos de formações mais produtivas, que normalmente são retiradas dos corpos que envolvem o trabalho de pesquisa. Segundo esses processos de formação, os mais produtivos são a composição por justaposição, a composição por aglutinação, a derivação, o cruzamento lexical, a neologia semântica, a neologia por empréstimos e as expressões idiomáticas. Quais são os resultados que eu pretendo obter? Eu pretendo destacar uma das particularidades do dinamismo da língua, a criação neológica, e oferecer mais uma possibilidade de leitura dos textos de ficção na sala de aula. Pretendo também demonstrar que o vocabulário, em algumas obras literárias, ocupa um lugar expressivo na língua portuguesa, além de indicar que há muitas palavras na linguagem literária que ainda não foram dicionarizadas. Por fim, valorizar um dos elementos básicos da poética contemporânea, que é a renovação lexical, que se realiza na tessitura textual por meio da valorização dos recursos oferecidos pela língua e, a partir dela, sugerir uma nova possibilidade dos estudos linguísticos e da literatura na escola, por meio das categorizações propostas pelas normas neolúdicas. Então, o que eu estou chamando de normas neolúdicas? É um fenômeno que eu considero um fenômeno linguístico que não se distancia daqueles processos de formação de palavras que eu declinei anteriormente. Nas normas neolúdicas, o que chama a atenção não é esse processo de formação em si, da criação das palavras novas, mas a expressividade, o modo, a maneira como os autores, os autores usam para brincar com os signos. E também a função exercida por essas novas palavras no seu contexto de uso. Então, por fim, as normas neolúdicas consistem nesse conjunto de regras ou critérios para a análise dos processos de criação de novos lexemas numa obra literária, de ficção. E eles se aplicam apenas ao estudo da literatura. Não, essas normas neolúdicas não vão ser aplicadas em outros gêneros textuais, a não ser na literatura, para crianças e jovens. Então, a primeira categoria que eu criei, eu estou chamando de malabarismos lexicais. São experimentos de toda a ordem que transformam o texto num laboratório peculiar. Nesse processo, a palavra, para mim,
funciona como um malabar. Então, vejam esses exemplos. E se eu tirar o casco do bicho tarta-casco e colocar nele o osso do pescoço da girafa, vira uma tartagira ou uma girafaruga? Esse exemplo eu tirei de Zoonário, de Antônio Barreto, autor mineiro. Calma, filho, você só fala de critérios, métodos, empreendedorismo. Não sei nem falar esse troço. Empreendedorismo, pai. É claro, eu ainda não tinha conhecimento de perdedorismo, predadorismo, que eu retirei do Manual de Desculpas Esfarrapadas de Léo Cunha, também autor mineiro. A segunda norma eu chamo de metaludismo. Os novos itens léxicos apresentam marcações metalinguísticas com função lúdica, realçadas por marcadores ora irônicos, ora bem-humorados. Por exemplo, de Zoonário, gordobélias, umas fadinhas gordinhas da floresta encarregadas de fazer amigos e dar notícias. Poder enxergar melhor as hipóteses, uns bichinhos microscópicos formados por ideias luminosas e dos quais se alimenta. O hipopóculos também. O neo-humor. As novas unidades léxicas são criadas com a intenção de provocar o riso, instaurando o território para dar guarida ao humor. Bem-te-vi, do livro O Outro Nome do Bicho, de Chico Homem de Melo. Canta, 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 depois para e mergulha numa história. Brinca, 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 depois para e ri com um quadrinho. Voa, 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 depois para e viaja com um poema. O nome desse bem-te-vi não devia ser bem-te-vi. O nome desse bem-te-vi devia ser bem-te-li. De Manual de Desculpas Esfarrapadas de Léo Cunha. A Sofia, minha filha de 2 anos e meio, quis saber se o sapo que não lava o pé é aquele mesmo que não tem rabinho nem orelha. Minha única saída foi descobrir a verdadeira história por trás daquela saparia musical. Então, a troca do nome do passarinho e saparia musical trazem um certo humor para esses textos. Uma quarta categoria, as lexias inusitadas. Nesse momento, fica bem claro para mim que o autor passa a ser o criador de um ecossistema morfológico. Vejam os exemplos. Vamos pedir um X-tudo. A mídia escondeu a real desimportância do Brasil no cenário esportivo mundial, de Manual de Desculpas Esfarrapadas. As construções irônicas chamam a atenção desse tipo de construção, a ambiguidade, a incongruência, o dizer desdizendo, o falar algo querendo significar outra coisa. E, em muitos momentos, o que nós presenciamos, o trocadilho. Foi, então, que, entre goles de refri sem gás, cada um dos professores, um deles era eu, deu sua opinião sobre a medalha de ouro das Olimpíadas de Sydney, que não veio. Ou, para ser mais acadêmico, cada um formulou uma hipótese sobre a nossa deficiência áurea. Uso do grafismo ou de recursos imagéticos. Então, vejam aqui, olha, o nome do bicho, né, desse bicho lá em Zoonário, que é um dicionário de bichos, é Wei, 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 parente novo no mundo animal. Foi criado em laboratório e espalhou-se pelo mundo inteiro. Então, aqui vocês veem, além do uso, né, das letras do alfabeto, você tem o arroba, né, que é um sinal, né, muito utilizado hoje nos e-mails e nas mídias sociais, de modo geral. As criações onomatopeicas baseiam-se numa relação, ainda que imprecisa, entre a unidade léxica criada e certos ruídos ou gritos. Lá de Zoonário, zebra, zum, uai,
Que bicho é esse que passou por aqui? De a mãe da minha mãe, de Terezinha Alvarenga. Bivó, onde está você? Bivó não respondeu. Bom, então agora eu já vou encerrando a minha explanação, que eu gosto de chamar de palavração com vocês. Com a recolha dos neologismos nas obras literárias analisadas, foi possível demonstrar que, de fato, eles exercem grande papel ao ampliar a competência lexical dos alunos leitores. As palavras, por sua vez, são, a um só tempo, instrumentos para o jogo e companhias no ato de jogar. Transformam-se em peças que possibilitam essa ludicidade, conduzindo os leitores à participação na brincadeira. O jogo de palavras instiga a inteligência do leitor, mostrando as infinitas possibilidades do vir a ser linguístico. Assim, no texto, há solicitação à presença e à cumplicidade desse leitor. A expressividade contida nos neologismos é alcançada pela novidade e pelo estranhamento das construções, momento em que o leitor surpreende-se com a ousadia das criações. Quando propomos uma categorização dos neologismos literários por meio das normas leolúdicas e a exploração dos recursos da estilística léxica, partimos do princípio de que, para o aluno leitor, fica mais fácil observar de quais recursos o autor se serve quando atribui significados novos a significantes da língua. É preciso reconhecer o enriquecimento linguístico e a revitalização do sistema em decorrência da criação lexical na sala de aula, que se realiza funcional e esteticamente na obra literária, pois o autor trabalha e explora os recursos da língua para produzir literatura. Aqui estão as minhas referências, os autores, os teóricos e os estudiosos dos quais eu me servi para trazer esse trabalho para vocês. Muito obrigada.